Bom pessoal, bem-vindos ao canal para mais um vídeo aí do Linux. A gente vai continuar a fazer a configuração do Linux. No último vídeo a gente fez a instalação do Linux do Debian 9 sem configurar a rede, para ele não buscar as atualizações na internet, não buscar as atualizações nos repositórios. Então agora a gente vai configurar a rede e então a gente vai fazer a configuração da rede manualmente e a configuração dos repositórios para atualizar o sistema. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar a placa de rede. Lembra que quando a gente fez a instalação a gente deixou o cabo desconectado. Então a gente vem nos dispositivos da máquina, rede, configurações de rede. E aí o nosso adaptador ele está aqui como bridge, ó, mas o cabo está desconectado. Então a gente precisa conectar o cabo para que ele consiga sair para a rede, para navegar. Dá um OK. Agora a gente já conectou o cabo na máquina. Então a gente vai logar na máquina como root para poder fazer as configurações. Tem que ser o superusuário. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o nome que a nossa placa de rede recebeu, o nome que o sistema forneceu para ela. Para isso a gente pode usar o comando dmesg, que é um comando que vai mostrar para a gente tudo que o sistema reconheceu. Então está tudo no log. Então a gente vai usar o dmesg pipe grep eth. Significa que a gente vai pegar o resultado do comando dmesg e fornecer como entrada para o comando grep. E o grep vai procurar nesse resultado as linhas que contenham a string eth. E ali, ó, ele reconheceu, ele trouxe para a gente 3 linhas, a identificação da interface e o nome que a interface recebeu, enp0s3, que ela foi renomeada a partir do eth0. Então esse é o nome da interface que a gente vai ter que usar. Para editar o arquivo de rede, a gente vai usar o nano, nosso editor de texto, nano/etc/network/interfaces. E nesse arquivo a gente vai habilitar essa interface que a gente acabou de identificar. A gente pode ver que no momento ela só tem a interface de loopback, então é a única interface habilitada, que é a própria placa de rede. A gente vai habilitar agora a interface Ethernet, NP0S3, esse é o nome que a gente recebeu, e face NP0S3 e net DHCP, porque a gente vai receber um IP a partir da rede Wi-Fi, a partir da rede cabeada, depende da rede que você está utilizando. Então a gente habilitou aí a interface NP0S3. Ctrl O para salvar o arquivo, dá um Enter. Ctrl X, sai do editor. E agora a gente precisa reiniciar o serviço. Se a gente observar, ó, IP addr show, ele mostra as interfaces de rede. E a gente pode ver que no momento a gente só tem o loopback e a interface de Ethernet não tem nenhum endereço IP atribuído a ela, porque ela ainda não pegou nenhum IP. Então depois que a gente configurou o arquivo, service networking restart, a gente vai restartar o serviço de rede. Então dá um Enter, ele vai reiniciar, vai procurar o servidor, pronto, já reiniciou o serviço. E agora, se a gente pedir para visualizar novamente o endereço IP, ali na interface 2 já recebeu o endereço IP. No caso ali, 192.168.10.10/24. Então agora ela já está navegando. Por exemplo, ping www.youtube.com. Já está saindo para a internet. Então ela já está navegando. Beleza, nossa rede a gente já configurou. Agora a gente precisa configurar os repositórios do Debian para a gente poder atualizar nosso sistema. Então vamos lá. nano/etc apt sources.list. O apt é a ferramenta de gerenciamento de pacotes do Debian. Então a gente usa o apt para
instalar pacotes, para buscar nossos pacotes. Então a gente vai usar o sources.list dele para configurar os endereços do repositório. Como a gente usou o CD para instalação, ele só tem a mídia do CD como repositório válido. Lembra que na instalação a gente colocou para não usar um espelho de rede. Então ele não configurou nenhum repositório. A gente vai configurar agora. Primeiro a gente pode remover todas essas linhas comentadas que não possuem repositórios do Debian. As que possuem repositório, a gente pode descomentar e deixar essas linhas habilitadas. As outras a gente pode remover. Para apagar a linha inteira, a gente pode usar o comando Ctrl+K, que é o comando que recorta a linha. Então, eu vou remover essas linhas de comentário e vou deixar só essas 4 e vou adicionar mais 2. Vou adicionar também mais alguns pacotes, tá? Por padrão, ele só traz os pacotes principais. A gente adiciona mais alguns que são relacionados a pacotes disponibilizados pela comunidade que contribui, por pacotes que a gente não tem acesso ao código-fonte. Então são alguns pacotes onde tem programas disponíveis que não estão nos pacotes principais do Debian. E depois essa última linha, se a gente observar, as 4 linhas só trazem opções de updates. A gente vai adicionar mais 2 linhas que vão trazer não só de updates, mas tudo que tiver disponível. Então a gente pode copiar essas 2 últimas linhas com Ctrl+K 2 vezes, aí Ctrl+U de novo. Então eu recortei e colei. E nessas 2 últimas linhas, eu vou apagar o update, porque agora eu não vou usar o update, eu vou usar só o pacote principal do Stretch, que é a versão 9 que a gente está usando. Beleza, terminei de configurar, Ctrl+O para salvar, Ctrl+X para sair, e agora eu dou o comando para atualizar a lista de pacotes, apt-get update. Lembrando que o update ele só atualiza a lista de pacotes locais, ou seja, ele vai fazer uma busca no repositório e vai trazer todos os pacotes disponíveis no repositório. As versões disponíveis, os pacotes que são possíveis de serem instalados. Então ele está conectando aí, vai buscar todos os pacotes e vai trazer essa lista para a gente. Ele vai estar buscando em todos aqueles repositórios que a gente configurou no sources.list. Aí ele vai correndo aí, vai fazendo a atualização da lista, vai trazer para a gente toda a listagem dos pacotes atualizados. Pronto, ele já terminou, já leu toda a lista de pacotes. Agora eu já tenho a relação de todos os pacotes atualizados. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é dar um upgrade no meu sistema. Se eu usar, por exemplo, o comando hostname ctl, eu vejo ali a versão do meu Debian, a versão 9, que é o Stretch, o kernel é o 4906686. A gente vai ver que isso vai ser alterado depois que a gente fizer a atualização. E para eu saber a versão do Debian que está instalado, eu posso dar um cat no etc Debian version, para ver a versão do Debian atual na minha máquina. Então tá lá, eu estou com a versão 9.4. Então eu atualizei os pacotes, agora eu vou fazer a atualização. apt-get full upgrade. O upgrade, aí sim ele vai atualizar os pacotes. Tá vendo? Ele está falando que ele vai precisar baixar 115 MB e depois vai instalar esses 115 MB. Então eu dou o sim para que ele faça o download desses pacotes e aí é aguardar para ele fazer toda a instalação. Quantidade de pacotes aí que ele vai atualizar. É só aguardar ele baixar aí para poder fazer todo o processo de instalação. E depois que ele baixar, ele vai começar com o processo de instalação. Vai descompactar os pacotes, vai substituir as versões antigas pelas versões novas e aí ele vai atualizando o sistema.
Já está terminando, ó, já baixou tudo que precisava. Agora ele vai fazer a instalação. Então ele está lendo os logs de mudança, ele vai começar a descompactar e fazer toda a instalação dos pacotes. Agora é aguardar, descompactar, configurar e fazer a instalação. E esse processo, depois a gente vai fazer também quando migrar para a versão 10. Eu vou fazer um outro vídeo depois para a gente poder fazer a migração do Windows, do Debian 9 para o Debian 10. E aí a gente vai usar o mesmo comando, update, depois upgrade, para poder fazer com que o sistema seja atualizado. E aí a gente vai ver como é feita a configuração, como é feita a parte de atualização do sistema, sem precisar formatar e instalar novamente. A gente vai simplesmente instalar a partir de uma máquina já pronta. Se você pegar uma máquina pronta, que está rodando um sistema com a versão 9, um servidor, você não precisa formatar a máquina e instalar a 10. Você pode instalar a 10 em cima da que já existe, claro, tomando cuidado com arquivos, que é necessário fazer um backup, porque pode ocorrer alguma coisa nesse processo, mas a gente consegue fazer esse processo diretamente, sem ter a necessidade de formatar o sistema. Esperar ele carregar ali, já está substituindo. Se a gente observar ali, a gente vê que ele já está trabalhando com uma versão mais recente do kernel. A gente tinha a 4906, ele já está trabalhando com a 49013, então ele já está com uma versão mais atual. A gente vai confirmar isso aí depois no hostname CTL, para ele mostrar para a gente o arquivo que foi gerado. Aí, terminou de instalar, então ele já atualizou todos os sistemas. Eu vou repetir o comando hostname CTL. E aí, se a gente observar, ó, continua... Ué, não atualizou a versão do kernel. O kernel continua o mesmo. O Debian, tá, ele atualizou, tá, da versão 9, que a gente estava com a 9.4 e agora está com a 9.13. Eu acho que ele está com esse kernel porque foi o que está carregado em memória. Vamos reiniciar a máquina para a gente ver se ele atualiza o kernel, porque ele carregou a máquina com o kernel 6. E aí então a máquina estava com aquele kernel em memória. Por isso ele exibiu o hostname CTL, ele exibiu a versão 6. Agora eu reiniciei o sistema, hostname CTL, ó, já trouxe a versão 49013. Então, aquela hora ele estava carregado em memória e a gente só atualizou, mas ele não carregou o novo kernel, a nova versão. Então, quando eu reinicio a máquina, aí sim ele traz a nova versão do kernel. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de configuração da rede e dos repositórios e o processo de atualização dos pacotes e atualização da versão do kernel, né, do Linux, e da versão 9.4 para 9.13. E quando a gente for fazer a atualização para a versão 10, a gente vai precisar rodar isso aí de novo. Beleza? Então, se vocês quiserem, curtam o vídeo, se inscrevem no canal aí, que assim que os outros vídeos forem liberados, vocês vão ser notificados da disponibilização dos novos vídeos. Beleza? Muito obrigado, valeu, até a próxima.